Eu quero, nesse momento, chamar a sua atenção para algo extraordinário que Deus tem para realizar nessa noite. Se prepare, Deus vai mover você aqui no sobrenatural hoje. Quem está aqui hoje para mergulhar na presença de Deus, levante a sua mão e diga glória a Deus. Então, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora orar e abençoar a vida dessa pessoa, desse servo, dessa serva do Senhor, que chegou diante do santuário, chegou no altar, na tua casa, em tua presença, celebrou em cânticos de adoração. Intercedemos por diversas causas, por diversas pessoas, por diversas situações, meu Deus. E agora vamos receber a unção poderosa proveniente da sua palavra. Fala conosco, ministra aos nossos corações, e este momento seja um momento ímpar, em que o Senhor venha impactar a nossa vida, trazer algo novo, renovo para a nossa vida e o nosso coração, para uma mudança no sobrenatural, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Êxodo capítulo 34, versículo de número 5. Êxodo capítulo 34, versículo 5. Dá um brado de vitória. Então fica de pé aí, da onde você está, e diga para o seu irmão: a iniquidade é a raiz da perversidade. Glória a Deus. Isso, fica de pé, porque nós vamos ministrar, vamos falar a palavra, ler a palavra. Você vai se reverenciar a palavra de Deus através de um ato de estar de pé. Diz assim: e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele aqui é Moisés, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, diga iniquidade, e a transgressão, diga transgressão, e o pecado, diga o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos seus filhos, até a terceira e a quarta geração. Amém? Podeis sentar no nome de Jesus. Você viu que esse texto fez uma separação entre pecado, transgressão e iniquidade, e usou artigos aio, o pecado, a transgressão, a iniquidade. Esse texto quis dizer que normalmente nós generalizamos o pecado dizendo fulano pecou, mas você pode cometer três tipos de situações: a iniquidade, o pecado, a transgressão. O que nós vivemos, passamos, é o fruto do resultado das nossas decisões e práticas. As folhas de uma árvore representam o pecado, com seus galhos. O caule representa a transgressão, e a raiz, a iniquidade. Logo, quando eu passo o sinal de trânsito vermelho, eu estou transgredindo um princípio. Transgressão é o ato de quebrar um princípio. Quando eu quebro um princípio, eu erro o alvo, o objetivo, então eu cometo um pecado. Adão e Eva transgrediram. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, que diz: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que fez Eva? Ficou ali permitindo-se ser tentada, caiu e tentou a seu marido. Quando então a transgressão é estabelecida, vem o pecado, que foi o alvo perdido. Mas o homem não conhecia ainda a iniquidade. Iniquidade é o mal mais profundo, é a raiz de tudo. Antes que Adão e Eva pecassem,
já tinha alguém errado. E esse alguém, ele não errou cometendo só um pecado. Ele permitiu que em seu coração houvesse uma raiz chamada iniquidade. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, e é muito importante que você abra no capítulo de número 28 e no versículo de número 11. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. E a palavra de Deus vai dizer exatamente assim: veio a mim o profeta dizendo a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta um clamor sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor teu Deus. O rei de Tiro aqui representa o diabo, representa o inimigo das nossas almas. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O inimigo das nossas almas, ele foi feito diabo, ele foi feito Lúcifer, o anjo mais especial da criação divina no céu, o líder de 33% de todos os anjos de Deus, e quem guardava a terra. Glória a Deus. Diz o 13: estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, porque isso fala de nobreza, da sua beleza, da sua capacidade de influência, do seu trabalho. Em ti se faziam os teus tambores. Era um músico extraordinário, de louvores extraordinários, maestro. De tambores os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados, em homenagem a ele, para ele. Tu eras o querubim ungido para cobrir, ou seja, para proteger, para dar cobertura, proteção. E te estabeleceu o próprio Deus. Foi Deus que o estabeleceu. No Monte Santo tu estavas, no meio das pedras afogueadas dos anjos, arcanjos, serafins andavam. Perfeito eras no teu caminho, não tinha motivos algum, não havia ninguém para o tentar, não havia ninguém para o levar ao pecado, não teve nenhum trauma, nenhuma experiência negativa. Tu era perfeito, não tinha razão nenhuma para falhar, só tinha o livre-arbítrio. Todos nascem com livre-arbítrio, porque Deus é justo, não faz robô e boneco, faz pessoas pensantes que têm o poder da decisão. Até que achou iniquidade em ti. Iniquidade é a raiz da perversidade. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas, porque ele envaideceu-se do que tinha e disse: o trono da direita deve ser meu e não do filho dele. Ele então vê os objetivos de Deus em criar um ser à sua imagem e semelhança, que era o homem. Ele diz: eu que tinha que ter a imagem e a semelhança, despreza o que tem, porque o anjo tem forma informe, ele é espírito, só nós temos a aparência do Todo-Poderoso. Ele diz: isso era para mim, o trono da direita do filho dele era para mim. E é por isso que Deus deu a Jesus o nome excelente que está sobre todo o nome. É por isso que Satanás não é expulso em nome do Pai e nem em nome do Espírito Santo. Satanás é expulso em nome de quem? Em nome de Jesus, a quem ele quis usurpar a glória e quis ser semelhante ao Altíssimo. Então Deus está dizendo: você vai para a parte mais baixa, porque na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência. O 17: elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades. Você não tem perdão, porque não havia motivo para você pecar, e você cometeu iniquidade, então você não tem perdão, você vai para o inferno. Disse Deus a Satanás: pela injustiça do teu comércio profanaste o céu. Eu, pois, fiz sair você
do meio de ti um fogo que te consumiu, te tornei em cinza sobre a terra. Ele desceu a terra em cinza, sem moral. Ele não entrou na serpente, ele personificou uma serpente, que não tinha o direito de encostar em Adão, de encostar em Eva, de encostar em animal algum. Ele não tinha condição de fazer nada sobre a terra, não tinha autoridade alguma. Todos que te conhecem entre os povos estarão espantados de ti, em grande espanto te tornares, nunca mais subsistirá. Mas o que faz Adão? Adão peca, e com o pecado de Adão, o que aconteceu? Satanás reivindicou essa autoridade angelical perdida. Então ele pensa rápido. Ele diz assim: se eu levar o homem a cometer o que eu cometi, porque o homem conhece pecado, o homem conhece transgressão. Caim já matou Abel, então eles já são maus, mas eu preciso implantar nele, no DNA dele, a iniquidade. Então abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 6, aonde Deus ainda se comunica com o homem. Deus ainda fala com Adão, mesmo em pecado. Deus procura Adão, muito embora Adão está limitado e agora tenha doenças e vai morrer, toda a humanidade vai conhecer sofrimento e dor, mas havia, por exemplo, o homem vivia 900 anos, amém? O homem ainda não estava no estado degradatório na terra, até que Satanás teve uma ideia extremamente maligna de implantar no DNA do homem, na natureza humana, a palavra chamada iniquidade. Capítulo 6 de Gênesis diz: e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus. No Antigo Testamento, o filho de Deus é anjo. Você não vai achar filho de Deus homem no Antigo Testamento. Filho de Deus homem é no Novo Testamento. A todos quanto o receberem serão feitos filhos de Deus. A partir daí, no Antigo Testamento, filho de Deus é anjo, e aqui no caso anjo caído. Eles viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eles foram seletos e escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre mais com o homem, porque ele é carne, e os seus dias agora têm que ser reduzido para 120 anos. Havia naqueles dias gigante na terra. O DNA do homem mudou. Todo mundo nascia com a performance de Adão, estatura, cor de olhos, e agora o homem muda, e agora nascem gigantes, aberrações na terra. Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e eram esses os valentes, iníquos, violentos da antiguidade, homens de grande fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Agora não era mais pecado só, era iniquidade, e a iniquidade multiplica rapidamente, é requinte de crueldade. Jesus disse: ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos fará o quê? Quando a mulher diz para o marido: meu amor esfriou, ela está cheia de iniquidade. Quando o marido diz para a esposa: vou embora porque não tenho mais amor. Quando a mídia diz: não, você tem que ficar enquanto você ama, você é feliz depois, você não tem mais. É iniquidade. A iniquidade esfria o amor. Por que as pessoas saem da igreja? Porque estão cheias de iniquidade e não têm prazer de estar na presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o Senhor fala, chama, o Pai chama o Filho e o Espírito Santo e diz: olha, agora multiplicou, a coisa lá está complicada. A terra está cheia de toda a imaginação dos pensamentos do coração, e tudo é má continuamente. Então Deus diz: me arrependo de haver feito o homem. E pesou o coração de Deus, e Deus propõe a solução: vou destruir tudo que criei, todo o homem da face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, porque toda a terra está contaminada. Porém havia um homem que não estava contaminado, que fazia parte dos propósitos eternos de Deus para manter a raça humana, e o seu nome era Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aí Noé tinha 3 filhos, Noé andava com Deus, e a gente então conhece a história que vem depois de Noé.
Querido, eu quero chamar a sua atenção. Dentro do seu DNA existe iniquidade. O primeiro sentimento que derrotou Satanás chama-se o orgulho. Não existe um orgulhoso maior do que Satanás. E toda manifestação de orgulho dentro de nós é o DNA dele, o DNA do cão. É a parte dele que está dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. E se eu perguntar aqui, eu quero fazer uma oração pelos orgulhosos, dificilmente virá um aqui à frente para receber essa oração. Se eu disser, eu vou fazer um curso, nós vamos cobrar a taxa, R$300. Como reconhecer o orgulho? Vou ficar sozinho. Porque um bom orgulhoso, ele jamais reconhece isso. Afinal de contas, o filho de Satanás, aquele que peca, aquele que tem iniquidade dentro de si e não se arrependeu, e são todos os homens sem Jesus, eles têm um sentimento incubado no subconsciente como do diabo. Se ele se acha força suficiente para bater de frente com Deus, vai se humilhar para quem? Vai ouvir a quem? Nós temos esse problema sério para romper, para vencer. E deixa eu te falar, tem solução. Tem solução. Tem uma notícia boa para você. Tem solução. Glória a Deus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então você se reporte ao que aconteceu com Davi. Eu vou ser bem breve, porque eu quero fazer uma oração por você. E essa mensagem continua na semana que vem sobre o tema anátema, reconhecendo o anátema na sua casa. Nossos pastores vão ministrar durante 7 semanas. Não perca e traga pessoas para ter a vida ativada e transformada pelo poder de Deus. Davi era um homem que diz a Bíblia, ele era segundo o coração de quem? Quem quer ser segundo o coração de Deus? É um homem que tem um padrão elevadíssimo de comportamento, de adoração, de personalidade e caráter. Sim ou não? Sim. Mas Davi, na sua genealogia, tinha muitos problemas. Amém? Davi, por exemplo, foi fruto, dentro da sua genealogia, nós pregamos semana passada, do relacionamento de Judá com a própria nora. O bisavô de Davi era quem? Era filho de Raabe, a prostituta de Jericó. O avô de Davi era filho de Ruth. Quem era Ruth? A Moabita, que veio aquele povo da origem de quem? Da origem do incesto, relacionamento do próprio pai com a filha, que foi Ló e a filha. Então Davi não sabia, era um homem íntegro. Davi era um homem, irmão, que tinha um inimigo na mão, com uma lança na mão. O inimigo dele, Saul, na mão. Ele disse: Deus me livre de tocar nesse homem de Deus. Ele quer a minha vida, mas não, eu vou mexer com ele. Deus vai mexer, um homem íntegro, um homem que adorava a Deus com a sua arma. Os demônios eram repreendidos. Mas um dia Davi, meio que do nada, ele olha para uma mulher e desgraça a vida dele. A mulher era a esposa de um valente dele, de um soldado dele que estava na guerra lutando por ele. Ele então traz essa mulher para a casa dele, engravida essa mulher. E quando ele percebe a gravidade da situação, manda chamar o marido dela para botar a culpa nele da gravidez. Mas o homem era tão íntegro que não quis se deitar com a esposa, porque os soldados amigos estavam na guerra, voltou para a guerra. Davi mandou a sentença de morte dele na própria mão dele. E Davi começou a se transformar num homem que ele não conhecia. E a partir daquele dia, o que se manifestou? A desgraça na casa de Davi. O próprio filho de Davi estuprou a irmã. E o irmão matou ele pelo que ele fez. É o que a humanidade está vivendo, querido. Nós vemos Salomão, o ilustre, nobre, filho de Davi, ter problema com o quê? Prostituição. Só mulheres legalizadas, ele tinha 1000. Jesus um dia encontra com alguém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Eu espero que você esteja colocando a sua vida em confronto nesta noite, porque Deus vai libertar você hoje aqui.
sobrenatural de Deus vai se manifestar aqui hoje. Você vai sair aqui hoje com entendimento para guerrear, para lutar, para ser um homem de Deus diferenciado, uma mulher de Deus diferenciada. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 14. Vai dizer assim, vai achando aí, tá bom? Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Havia uma confusão. Logo toda a multidão vendo-o ficou espantada, porque Jesus vinha do monte, na verdade. Correndo para ele o saudaram. Perguntou aos escribas: o que vocês estão discutindo? Estava uma confusão terrível. Qual era o motivo da confusão? Verso 17. E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que esse espírito o apanhe, despedaça-o. Ou seja, Satanás despedaça a pessoa. Ele espuma, epilepsia, range os dentes, problemas gravíssimos de nervos. O meu filho está definhando, ele não come, ele não se alimenta, está definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E os discípulos estavam acostumados a expulsar demônios. E os discípulos expulsavam demônios, e não eram poucos, eram muitos. Os discípulos não expulsaram porque você é incrédulo. Porque se você vem de uma geração incrédula. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Traze-me o menino. Trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e caiu. O demônio não respeitou Jesus, não. Demônio terrível. O demônio do gadareno correu até Jesus e falou o quê do gadareno? Que tem eu contigo, Senhor, tu és o Filho de Deus. Demônio do gadareno, aquela legião. Mas o que estava nesse menino alvoroçou o menino, não saiu com os discípulos, se manifesta diante de quem? Do próprio Jesus. E o que Jesus fez? E ele ali revolvia espumando. E o verso 21 diz que Jesus então deixa o menino e vai ao pai. O problema estava em quem? Estava no pai. Criança não pode ficar endemoniada se o problema não estiver no pai, não estiver na geração. Porque o demônio só pode entrar onde tem uma legalidade, uma porta legal. E uma criança inocente não pode abrir uma porta legal, porque ele não tem o entendimento, o conhecimento para quebrar, para transgredir e cometer um pecado. Então quem faz isso é quem? É o pai, através da feitiçaria, através da idolatria, através do adultério, através do orgulho, através da mentira, através da corrupção, através do engano e muitas coisas, inclusive através da incredulidade, que era o caso aqui. Meu Deus, como um demônio que entrou numa geração, dando àquela geração um espírito de incredulidade. Eram incrédulos, eram gente incrédula, era gente que não cria nas coisas de Deus. Ele só foi a Jesus porque ele foi obrigado pela situação, mas ele era incrédulo. Vamos provar isso? Vamos descer mais um pouquinho? Então Jesus perguntou ao pai: quanto tempo isso sucede? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Jesus estava fazendo, irmão, muito milagre, e ele põe em dúvida o milagre de Jesus. Ele diz: a geração daquele homem era uma geração incrédula. Levante a sua mão, eu quero liberar a primeira palavra aqui nessa noite. Eu quero liberar a primeira ação profética de hoje. Levante a sua mão, em nome de Jesus. Espírito da incredulidade, espírito que amarra as pessoas na dúvida, no argumento, em o nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, levante a sua mão e diga glória a Deus. A primeira coisa que vai acontecer aqui, você vai dar crédito à palavra, vai crer no que está sendo pregado e vai receber a unção e a bênção de Deus essa noite, em nome de Jesus. Levante a mão, glorifique e adore o nome do Senhor. Então vamos continuar rapidamente. Então Jesus disse: se tu podes crer, tudo é impossível ao que crê. Jesus então diz o que? Paralisado o milagre. Só vai haver o milagre
se você crer, se você romper com esse espírito da sua geração de incredulidade. E logo o pai do menino fez o quê? Clamou com lágrimas, se arrependeu e disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E aí Jesus, vendo a multidão, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nunca mais. Quem pode levantar sua mão, glorificar, adorar o nome do Senhor hoje e exaltar Deus por essa revelação e por esse entendimento? Dê mais glória e mais glória e exalte o nome do Senhor. Abra sua Bíblia agora, é rapidinho, que a hora tá indo embora, não quero terminar tarde. Abra rapidinho Isaías capítulo 53. Enquanto você está procurando, olhe para esse irmão bonito aí do seu lado. Olha que charme, né? Olha que charme, oh glória. Olha para ele e diz: tem solução para tudo isso. Aleluia. Diga para ele: não se desespere, Jesus está aqui. Oh glória. Diga para ele: Jesus pagou o preço por você. Vai ser tudo resolvido. Diga para ele assim: está tudo bem. Oh glória a Deus. Aleluia. Isaías 53, versículo 4. Quem achou, diga um prato de vitória e um glória a Deus forte. Diz assim o texto, eu vou falar forte. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Eu sinto a unção e o poder de Deus. Aleluia. Diz assim o profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer: verdadeiramente, é verdade, é verdadeiro. Ele tomou, ele não vai tomar, ele tomou, porque para Deus não tem passado e não tem futuro. Aleluia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades espirituais. O nosso espírito foi ativado através dele ter tomado, aleluia, as nossas enfermidades, as nossas dores emocionais. Ele levou sobre si e nós o reputamos por aflito. Ou seja, nós falamos: tadinho dele, coitadinho, ele foi ferido por Deus e está oprimido. Mas não é verdade. Ele foi oprimido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Levante a sua mão, adora de novo e glorifique. Todos nós, você bonitão, você bonitona também, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava a seu próprio caminho, cada um fazia o que quiser, fazia o que queria, ia onde queria, fazia a hora que queria, do jeito que queria. E até hoje tem alguém que anda assim, do mesmo jeito, fazendo o que quer. Corta isso. Aleluia. Você está pensando que você é livre? Quem está pensando que é livre aqui? A sua liberdade é para servir a Deus. Aleluia. Você sabe que em Israel tinha um costume de uma pessoa que tinha que pagar como? Sendo o quê? Sendo escravo. Então a pessoa trabalhava até que pagasse a dívida como escravo. Quem nascia filho desse homem, nascia como o quê? Porque filho de escravo é o quê? Escravo. Mas o que acontecia? Um homem piedoso olhava a situação e dizia: vou comprar essa pessoa, vou tirar a dívida dele. Pegava e pagava e tirava a dívida daquela pessoa. Agora aquela pessoa estava livre? Não! Agora ele ia servir ao outro. Só que o outro era um servo, era um patrão, um senhor bom. Porque imagina que ele investiu dinheiro, podia comprar outro, tirou aquele que estava em sofrimento, um homem bom. Então o que acontecia? Aquele escravo vinha para a companhia desse senhor bom, e quando vencia os 7 anos que a Bíblia diz que tinha que ser solto, não podia ter escravo por mais de 7 anos. E aí, aquele homem justo dizia: agora você está livre. O escravo dizia o quê? Eu não quero a liberdade, eu quero continuar sendo seu servo. Então ele tinha a orelha furada, porque ele era um escravo da orelha furada, de uma classe nobre especial que representava o seu senhor. Você não tem liberdade para ficar andando por aí, fazendo o que quer, andando do jeito que você quer, fazendo as coisas que você quer, não. Você tem a
Jesus fez tudo. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus pagou o preço por mim. O que resta? O que eu tenho que fazer? Nada, apóstolo. Eu estou na graça. Eu não tenho que fazer mais nada. Jesus pagou o preço. Eu não tenho mais preço nenhum para pagar. Glória. Jesus já jejuou por mim. Jesus já orou. Não. Jesus já foi ao templo. Jesus já pagou o preço. Está tudo certo, está tudo jóia. Jesus pagou o preço. Só que você tem que conquistar o que Jesus fez por você. O que Jesus fez, você jamais poderia fazer. Você ia para o inferno. Você ia ser condenado à morte. E Jesus foi lá e arrancou você daquele principado das trevas e te deu a opção, te deu a oportunidade de entrar agora no reino da luz. Só quem vai fazer isso é você. E a Bíblia diz: o seu coração tem que crer. Você tem que crer. Crer é a condição principal, inicial. Você tem que crer que Jesus morreu na cruz por você. Muito bem, você creu? Agora você precisa confessar com a sua própria boca que Jesus morreu por você e é seu Senhor. Pronto, você creu, você confessou, agora você vai ter que abater diariamente um adversário que você tem, um inimigo que você tem. Você vai ter que abater agora uma pessoa terrível que anda grudado no seu cangote, que anda cafungando o seu cangote. Sabe como é que é o nome dele? Cita o seu nome. Cita o seu nome. Essa pessoa está cafungando no seu cangote, não quer te largar, cheio de iniquidade, e você precisa matar ele todo dia. Todo dia você tem que... Apóstolo, eu aceitei Jesus, meu problema está resolvido. Você aceitou Jesus e você todo dia tem que ir à cruz e dizer: Senhor, eu me aproprio do seu sangue, eu me arrependo dos meus pecados. O sacrifício de Jesus foi uma vez, mas você, meu irmão, precisa se apropriar disso. Todo dia você tem que morrer. Você tem que morrer para esse mundo. Apóstolo, isso não é a realidade. Não, Jesus fez uma vez, para mim está resolvido. Então não era para você mentir, não é para você jogar, não é para você ter mau pensamento. Se o problema está resolvido, então você não tinha que ter esses impulsos que você tem. Você tem, por quê? Porque tem uma iniquidade dentro de você. Abre a sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 7. E eu vou ficar aqui. Nós vamos falar a respeito do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo passou e o que ele passou de experiência para nós em Romanos capítulo 7. E eu já quero terminar, porque eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que o céu desça sobre a sua vida. Eu quero que algumas pessoas aqui que estão amparadas nesse tempo profético, La fachada agaçodeguécia, eu quero, em nome do Senhor Jesus, que algumas pessoas aqui dentro desse santuário, que estão amparadas por esse tempo profético, saia daqui renovadas hoje. Eu quero que você aprenda que existe um inimigo que tem que ser derrotado todo dia, e esse inimigo é você. Diz Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 15: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Eu tenho vontade de fazer o certo, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Para de se ficar valorizando excessivamente, tá, meu queridinho? Minha mulher tem que me fazer feliz, meu maridinho tem que me fazer feliz, essa igreja tem que ter atrativo para que eu fique aqui, esse pastor não é bom, vou trocar, porque ele tem isso e tem aquilo outro. Pode parar com isso. Você é mau, eu sou mau, nós somos ruins. Jesus disse: não tem ninguém bom, não tem nenhum justo sequer. Aleluia. Então o apóstolo Paulo está reconhecendo: eu sou um miserável homem que sou, quem me livrará
dessa morte, mas eu dou graças a Deus por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! A solução está em Jesus, o nosso Senhor. E ele diz o capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação. Eu sou ruim, mas meu Deus é bom. Eu não sou justificável, mas o sangue de Jesus me justifica. Eu não sou santo, mas o sangue de Jesus me santifica. Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo Jesus. Estão. Você pode estar hoje e não estar amanhã. Você precisa estar em Cristo Jesus. Estar todo dia ao pé da cruz, todo dia recebendo um jato de sangue sobre a tua vida. E quando a trombeta tocar, mesmo esse corpo ruim, esse corpo corruptível, diz a Bíblia que ele vai ser transformado em um corpo incorruptível e de glória. E aí nunca mais eu vou ter esse problema na minha vida, porque então vai se cumprir literalmente, aleluia, o pecado, a iniquidade e a transgressão definitivamente será arrancado totalmente da nossa vida. A terra queimada, aleluia, com um fogo sobrenatural, porque o pecado ele está incrustado nessa caixa de som, nas mãos de quem fez. Ele está dentro do seu bolso, no dinheiro que está aí, que alguém matou para pegar esse dinheiro acabou chegando na sua mão. O pecado tomou conta, os animais são ferozes, eles se degradeiam e matam o outro na cadeia alimentar para comer, e tudo isso vai acabar, aleluia, porque o que está cumprido aqui na Bíblia vai cumprir na vida de cada ser humano que aceitou a Jesus, que recebeu Jesus e lava todos os dias as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então eu quero hoje deixar uma palavra para você. Pare de conversa fiada. Você que aceitou Jesus e continua com a mesma vida, aceitou Jesus um dia e não desenvolve a sua vida cristã. A Bíblia diz que a salvação ela é desenvolvida. A Bíblia diz que a salvação não é algo que você faz e está estático. O ladrão na cruz aceitou Jesus, foi para o céu porque morreu. Se ele sai da cruz, ia ter que desenvolver a sua salvação. Se você está salvo, tem duas alternativas: ou você morre agora, ou então você vai ter que lutar como um valente para não pecar, para não falhar. Se pecar, vai ter que se arrepender dos seus pecados, cobrir-se novamente com o sangue de Jesus e viver uma vida cuidadosa, uma vida guardada, aleluia, uma vida de oração. Não precisa orar, Jesus já orou. Vai orar, meu irmão. Eu não preciso jejuar, Jesus jejuou. Toma juízo, vai orar, meu irmão. Vai jejuar, meu irmão. Não, a palavra de Deus, Jesus sabe tudo, não precisa saber nada. Vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque dias virão, está escrito que as pessoas terão fome e sede, e não será fome de pão e nem sede de água, será fome e sede de ouvir o que você está ouvindo aqui hoje, e talvez não esteja prestando tanta atenção, mas hoje você está ouvindo, e hoje Deus pode mudar a história da sua vida. Hoje você pode sair daqui restaurado, transformado e abençoado pelo poder de Deus. Quero que você fique de pé agora. Eu quero encerrar essas palavras. Em nome do Senhor Jesus, é o suficiente para que você entenda que você é um pecador e você precisa de Deus. É suficiente para que você entenda que essa carteira que você tem de evangelista, de diácono, de pastor, de membro da igreja, não vale absolutamente nada, a não ser para usufruir os benefícios da denominação, a não ser para você exercer um ministério, um dom que Deus te deu para edificar as pessoas. A sua vida, a minha vida, está confrontada a cada dia pelo pecado, e a cada dia a tua carne quer descansar, a cada dia a tua carne quer ter prazeres. Você não quer estar envolvido com as coisas de Deus, você não quer buscar a Deus. Paulo disse: a minha carne é assim, a minha carne conspira contra as minhas vontades espirituais, e ela então quer me obrigar a ficar retido em um campo natural, em um mundo natural. Ela quer ficar comprando, vendendo, negociando, brincando
passeando, ela não quer compromisso com Deus. Mas está escrito logo em seguida, aleluia, Paulo tomou uma decisão, e ele diz: eu não vivo na carne, eu vivo no Espírito, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então o que a minha carne quer, se é lícito, eu dou somente no momento que se pode, e se é lícito, mas não convém, eu não dou a ela o que ela quer, porque o comando da minha vida está na mão do Espírito. Quem governa a minha vida é a lei do Espírito e da vida. Eu não vivo no natural, eu vivo no sobrenatural. O pecado habita em mim, a iniquidade está incubada dentro de mim, mas o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, me purifica de todo pecado. Então, nenhuma condenação há para mim. Eu vou levantar a cabeça, vou olhar para frente, vou cumprir meu ministério, vou cumprir a minha vida, não vou baixar a fronte, não vou desanimar, porque eu não ando na carne. A carne quer me dominar todos os dias, quer que eu desanime todos os dias, quer trazer à memória os meus traumas todos os dias, quer trazer o pecado à minha memória todos os dias, mas os meus pecados estão no mar do esquecimento. Jesus já levou, Jesus já perdoou. Então a minha carne, eu vou negá-la, eu vou negar as obras que ela tem, eu não vou praticar, eu vou praticar as obras do Espírito e vida. Eu vou manifestar na minha carne as obras do Espírito. Portanto, a minha prostituição não vai mais ser alimentada com filmes pornográficos, com filmes que trazem sensualidade. Não vou mais alimentar a minha carne olhando para mulheres na rua, para o outdoor. Eu não vou mais alimentar a minha carne com palavras lascivas, com contenda, com chacotas, com disse-me-disse. Eu não vou mais usar o nome do meu Deus em vão, porque quando eu usar o nome dele, tem que acontecer coisas extraordinárias. Não, eu não vou mais andar dessa forma, eu não vou mais andar mentindo. Se acontecer um relapso, um momento, um acidente, eu peço perdão, contorno a situação, resolvo, deixo aquele caminho mau e acerto para o caminho do bem, porque Deus está comigo. Eu não vou trazer mais condenação na minha vida, porque Jesus pagou um preço caro, e agora eu tenho que pagar um preço também para andar com a minha vida no altar. O Espírito de Deus está falando com você dentro desse santuário. O Espírito de Deus está falando com você e comigo hoje dentro dessa igreja. Quem deu crédito à minha pregação, a esse vai se estender o braço do Senhor nesta noite. A esse que deu crédito hoje à pregação, suas iniquidades serão hoje completamente lavadas pelo sangue de Jesus. E quando Deus para você, quando Deus para você, então Deus não vai ver, aleluia, um homem iníquo, um homem pecador, cheio de mazelas. Não, Deus vai olhar para você, mas antes de você tem uma cortina, e a cortina é o sangue de Jesus Cristo. A cortina, o Senhor vai olhar você por entre a cortina do sangue de Jesus, e Deus vai ver você perfeito, Deus vai ver você santo. E o diabo vai dizer: ó, tu não pode fazer isso com ele, porque ele não cumpre a sua palavra nesse sentido. Mas quando Deus olha para você, então Deus vai ver que o sangue de Jesus te purificou. E Jesus está dizendo: Pai, ele se esforça, ele tem lutado, ele tem acertado a situação dele. Olha lá na frente, Pai, nós somos oniscientes. Olha a cadeira dele reservada, ele já está aqui diante do trono conosco. Olha aqui, Pai, ele tem um coração quebrantado, ele cometeu de fato esses erros, mas eu morri por ele, eu paguei o preço por ele, e o preço foi caro. Lembra, Pai, que eu tive que me afastar de ti, o Senhor virou as costas para mim. Lembra, Pai, da coroa de espinho. Lembra, Pai, que eu podia ter morrido somente com os pregos, mas eles me moeram. E por que eles me moeram, Pai? Para que a iniquidade dele não fosse mais vista por ti, para que tu visse, Pai, o meu sangue sobre a vida dele. É isso que está acontecendo agora mesmo. Esse julgamento, essa guerra está acontecendo no mundo espiritual, e diz Paulo, é por causa de Jesus Cristo que nós somos mais do que vencedores.
vencedores. Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifique.